Tudo bom, pessoas? Como é que vocês estão? Gente, vocês já imaginaram ir no nutricionista e não precisar se pesar? Como é que seria isso, hein? E se eu te dissesse que isso é possível, que isso é real e que tem muitos nutricionistas por aí que adotaram, vou colocar assim, essa abordagem, esse tipo de tratamento, né, com o paciente. Eu sou uma dessas nutricionistas, gente, que tem uma abordagem que a gente fala que ela não é centralizada no peso, ela não é focada no peso, né? E o que acontece? Uma das formas de a gente fazer isso, né, assim como a própria conduta, né, a conversa que é feita durante a consulta, né, que ela acaba não sendo centralizada no peso, a gente vai focar em outros aspectos do indivíduo, da mudança de comportamento, né, as outras influências que tem ali na alimentação da pessoa. Mas uma das formas também da gente fazer isso é dando a escolha para o paciente se ele quer ou não fazer avaliação física, que é a pesagem, medir circunferências, fazer prega de gordura, né, para ver a composição de massa magra, de massa gorda, né? Então a pessoa ter essa escolha. Tem alguns profissionais que eu conheço que não tem, por exemplo, balança no consultório, né? Já é uma abordagem que realmente já não tem nem essa escolha, né? A pessoa ela vai lá, ela vai tratar o comportamento dela, vai tratar outras questões e não vai ter ali uma balança para estar medindo, fazendo essas medições tradicionais que a gente vê, né, quando você vai no nutricionista mais tradicional, vou colocar dessa forma. No meu caso aqui, eu ainda trabalho, né, tenho a balança, tenho a dipômetro, tenho a fita métrica, mas eu dou essa escolha para o paciente. E o que acontece muitas vezes, gente, que eu percebo, e até por isso que eu tô gravando esse vídeo, é que os pacientes, eles estranham muito isso, né? Como assim eu vou no nutricionista e ela não vai me pesar? É quase que normal esse tipo de abordagem, e aí a pessoa estranha e não entende muitas vezes o porquê. O fato da gente não pesar o indivíduo é para, de novo, não centralizar aquilo no peso, porque tem pessoas que têm questões muito complexas com o peso. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer mais para frente dentro do processo da pessoa um enfrentamento aí desse peso, né? Eu acho que qual que é a analogia que eu quero fazer aqui com vocês? Imagina uma pessoa que tem questões com o próprio corpo, uma relação ruim com o próprio corpo, com o peso, com a balança, vamos dizer, briga com a balança há muitos anos, e toda vez que ela se pesa, ela se sente mal, é um momento de muita tensão, é um momento de muitas vezes de frustrações, é um momento em que às vezes a gente conversa um monte de coisa com a pessoa, trabalha um monte de questões, mas quando a pessoa se pesa, tudo aquilo cai por terra, porque ela dá muito poder, ainda muito significado para aquele número. E aí eu vou fazer a seguinte analogia do porquê não se pesar. Imagina uma pessoa que ela tem, por exemplo, medo de dirigir, ela tem questões com a direção, ela tá começando, só que ela quer melhorar isso. Gente, não adianta nada, né? A pessoa tá querendo começar a dirigir, você vai jogar ela lá para dirigir lá no centro da cidade, numa rodovia super complicada. Vamos dizer, pode ser que traumatize ali a pessoa, não seja a melhor experiência, não seja o melhor começo, né? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Um outro exemplo, a pessoa quer aprender a nadar, você não vai jogar a pessoa dentro da piscina, ó, nada aí, meu filho, se vira, né? Não é assim que é o melhor método, é a mesma coisa aqui em relação ao peso. Que eu vou obrigar o indivíduo, né, que acontece muito em alguns processos, é obrigar o indivíduo a se pesar. Então, ó, faz parte aqui do processo, você tem que ir, quer você queira ou não. Enquanto a pessoa, ela pode ter uma escolha dentro desse processo e ajudar ela a melhorar a relação que ela tem com o próprio corpo. Então, o processo é muito assim, da pessoa ter essa escolha, e aí, o que acaba acontecendo quando ela tem essa escolha? Ela vem para o processo para focar naquilo que precisa ser trabalhado, então ela vai trabalhar o comportamento, as mudanças que ela precisa fazer, e o peso vai ser uma mera consequência do processo, e isso que precisa ficar também bem claro, viu, gente? Que não é porque a gente não está pesando de que você não vai ter resultados nessa área também. Eu falo isso muitos pacientes aqui, olha, não quer dizer que o fato da gente não estar se pesando, que você não terá resultados nessa área. Simplesmente a gente tira o foco e essa obrigação e essa pressão muitas vezes de ter que vir aqui, ter que se pesar, porque isso também é um dos fatores que faz com que a pessoa não volte para o retorno, né? Putz, eu vou ter que me pesar, eu não quero, eu tô me sentindo desconfortável hoje, né? Não é o que eu queria fazer nesse momento, é uma situação às vezes desconfortável para a pessoa. E
Quando não tem essa obrigação, ela vem para cá para trabalhar outras questões. E o peso, vamos dizer, ele vai estar ali no lado, vai estar em consequência a tudo isso, e ela não precisa ter essa pressão de ter que vir aqui e ter que se pesar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gente, que eu tinha feito uma listinha de umas coisinhas que eu queria falar para vocês, né? Então, na verdade é isso, né? O quanto ia ser terapêutico. Então, muitas vezes, o não pesar, ele é terapêutico em algumas circunstâncias. Não estou dizendo que você tem que isso é o certo ou errado, não tem nada a ver. É o processo de cada um, é o caminho de cada um, mas o quanto isso pode ser libertador, o quanto isso pode ser um processo diferente. Então, né, se você vier para um processo desses, não estranhe, de repente, de passar por esse processo, porque é muito legal, você foca naquilo que precisa realmente ser trabalhado, o peso, ele é simplesmente uma consequência, a gente ficar subindo em cima da balança não vai mudar o número automaticamente, a gente precisa trabalhar o que precisa ser trabalhado. É isso que eu queria falar com vocês, gente, que caso vocês, né, tenham alguma dúvida, algum questionamento sobre esse tema, né, como é trabalhar um pouquinho mais com essa abordagem não centralizada no peso, né? Deixa aqui os comentários, as dúvidas de vocês que eu vou responder, tá bom? Um beijo!